Eu já li mais de 50 livros, mas nenhum deles é tão bom quanto esse aqui. Esse aqui é o livro que mudou a minha vida e com certeza é capaz de mudar a sua também. Hoje eu vim aqui incentivar você a continuar o seu plano de leitura, caso você ainda não tenha iniciado, e te explicar como é que eu leio. Então fica aí que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bem, a Bíblia, para quem não sabe, né, é uma coisa que foi adaptada muito fortemente pelos cristãos. Para quem não conhece, o livro não era tão popular antigamente. Antigamente, lembra dos bereanos? Eu cheguei a comentar sobre eles em um vídeo em uma outra rede social aqui e no futuro falarei também sobre os bereanos. Mas basicamente os bereanos eram considerados nobres, justamente porque, na verdade, vamos falar sobre eles agora logo. Porque os bereanos, eles sempre verificavam tudo que o apóstolo Paulo falava através das escrituras. Eles iam lá, pegavam os pergaminhos, naquela época eram pergaminhos, e analisavam tudo aquilo que estava sendo dito para ver se era coerente com as verdades. O apóstolo Paulo então pregava e anunciava que todas as profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Dessa forma, muitos judeus e até mesmo gregos se converteram ao analisarem as escrituras e comprovarem que tudo aquilo que era dito, de fato, estava nas escrituras. E esse é um hábito que todo cristão deveria ter. Nós não podemos ser enganados por falsos mestres e falsos profetas. Nós devemos ter sempre a nossa Bíblia como a nossa guia e o nosso norte. Sermos fiéis ao que está escrito e assim estamos aptos para julgar e discernir todas as coisas. A própria Escritura diz que nós devemos pegar todas as profecias, analisarmos e discerni-las. E reter aquilo que é bom. Então, o Evangelho, tudo isso, a Bíblia inteira, os apóstolos ensinam essa importância e essa relevância de estarmos aptos para sabermos explicar a nossa fé, a razão da nossa esperança e de sabermos o que é a nossa fé de fato, né? Então, nossa base, nossa fé está tudo aqui. Então, como a gente, como cristãos, somos portadores da verdade, mas não conhecemos a verdade. Então, esse livro aqui, ó, essa Bíblia, deve ser algo que a gente domine como uma verdadeira espada, como um grande samurai, um grande cavaleiro, um grande espadachim. Nós devemos ser hábeis com ela em mãos, para sermos capazes de combater todas as heresias, combater todas as falsas doutrinas e combater todos os inimigos da verdade, todas as mentiras que o inimigo tente dizer em relação à verdade. Então, hoje nós estamos aqui exatamente para conversarmos sobre isso e incentivar você a continuar o seu plano de leitura. Se você é novo na fé, eu recomendo você começar pelo livro de João. Então você lê o livro de João até o final do Novo Testamento, depois você volta a ler os livros que vêm antes de João, mas ainda no Novo Testamento, e depois você lê o Novo Testamento, o Antigo Testamento inteiro, que para quem não conhece, né, também é chamado de Tanakh, de respeito a caso algum judeu esteja aqui assistindo, né? É muito comum que em algumas culturas que já tem bastante judeus envolvidos na igreja e tal, eles se referirem à Bíblia do Antigo Testamento como Tanakh, ou Bíblia Hebraica, que é um termo que às vezes o pessoal acha mais confortável, né, para estar apresentando para judeus recém-convertidos e tal, para até chegar em toda a explicação da nova aliança, da antiga aliança e como que todas essas coisas se relacionam. Mas aí uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais adiante, não vem um momento agora esclarecer e explicar um pouco sobre isso. Mas vamos focar então aqui no básico, que é a nossa Bíblia, a nossa palavra. Como vocês podem ver, essa aqui é a minha Bíblia de quando eu me converti. Elas têm algumas anotações e tal. Ela tem anotações, eu pintei ela aqui. Então, tipo, você é bem livre para você usar para você ler da forma que você acha melhor, né? Tipo, por exemplo, eu pintava, usava tentei usar marca-texto, mas não deram muito certo, então eu comecei a usar, por exemplo, lápis de cor, que aí não danificava a Bíblia e eu conseguia escolher cores diferentes. Então, cada cor servia para alguma coisa. Tinha uma cor que era tipo palavras de sabedoria, informações relevantes, coisas importantes. Tinha uma cor específica tipo para pecados, para coisas que Deus odeia. Tipo, tudo isso me chamava a atenção na hora da leitura, então eu guardava aquilo com uma certa atenção. E quando eu voltasse para reler, eu ia saber que estava lá. É meio gratificante, né? E acaba sendo incentivador para você também na hora que você está lendo. Então você consegue ter esse panorama geral, você consegue, né, ter um foco maior talvez na leitura, fazendo esse tipo de coisa. Aí eu fiz esse esquema, se não me engano. Eu primeiro li o Novo Testamento, depois eu li o Antigo Testamento. Aí eu lia de 3 em 3 capítulos no início, aí depois eu fui indo, né? Eu falo no meu testemunho de conversão um pouco sobre como que eu comecei a ler.
Porque eu não tinha o hábito de ler. O primeiro livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. Aí depois que eu li a Bíblia, eu comecei a ler outros livros, né? Aí hoje em dia eu já li mais de 50 livros, graças a Deus, literalmente. Porque antes eu só tinha lido livro infantis e tal, né? Então, se você nunca leu um livro, você acha que não vai ser capaz de ler a Bíblia, só você fazer a mesma coisa que eu fiz. Falei que não era capaz, cheguei para Deus e falei, ó, Deus me ajuda a ler. Aí ele me deu a estratégia. Eu orava para Deus me ajudar a ler e orava para que no dia seguinte eu orasse de novo pedindo, né? E isso é interessante, né? Tipo, o pão nosso cada dia não dai hoje. E eu, todo dia, eu, né, entregava para Deus essa minha dependência dele para continuar esse propósito. E ele me ajudou. Aí tinha dia que eu lia, quando eu era recém-convertido, né, eu tinha bastante tempo, eu lia 12 capítulos num dia, eu já cheguei a ler mais de 20 capítulos num dia só, terminava livros, né, num dia só. Então dava para terminar a Bíblia várias vezes, dava para você terminar a Bíblia em 3 meses, se você ler bastante capítulos, dava para você terminar em muito pouco tempo. Eu cheguei a ler a Bíblia já 2 vezes num ano ou mais, não lembro, mas enfim. Você vai lendo com calma e tal, né? Claro que ao passar do tempo, depois que você leu a primeira vez, né? Talvez você vai querer não só simplesmente ler e reler para lembrar o que você estava lá absorvendo e tal, você vai querer provavelmente estudar. E aí acaba demorando um pouco mais de tempo, talvez você vai ter que ler um ou outro capítulo, vai ter que voltar a ler 3 capítulos por dia. Por que eu falo de 3 capítulos? Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue terminar a Bíblia em um ano. Então você percebe que não é uma coisa muito puxada. Você pode ler se você quiser um capítulo de manhã, um capítulo à tarde, um capítulo à noite. Aí você vê, né, fica quase igual o Daniel aí, né? Orando de manhã, de noite, aí 3 vezes ao dia aí. Enfim. Então, isso aí são algumas dicas que eu posso dar. Aí, por exemplo, o que eu gosto de fazer também? A minha leitura, geralmente, agora, é a forma que eu leio até hoje, que eu acho que eu gosto. Eu divido a Bíblia em 3 partes. Então, eu leio o Novo Testamento. Então, por exemplo, eu leio o Novo Testamento, ó, tem aqui, ó, fitinhas roxas, ó. Tá vendo? Essa fitinha roxa aqui é a que eu tô usando para marcar. Aí, por exemplo, aqui, ó, essa fitinha roxa daqui é do Novo Testamento, onde que eu tô. Atualmente está em Atos. Aí tem essa aqui, ó, outra fitinha aqui. Essa aqui tá em Salmos. Aí, como é que eu faço? Eu leio o Novo Testamento e leio também os livros poéticos da Bíblia, né? Que é Jó, Salmos, Provérbios, esses livros mais profundos, assim, né? Eclesiastes, Cantares, eu gosto de ler junto. Aí quando acaba os livros poéticos, eu continuo. Aí acaba lendo os livros, as profecias também, né? Os livros proféticos. Mas aí quando acaba, né? Esses livros poéticos e tal. Então eu divido nessa parte, né? Livros poéticos, eu gosto de ler os livros poéticos, são livros de sabedoria, né? Que são conhecidos como as escrituras lá e tal. Terreli é Salmos em hebraico, mas enfim, isso aí deixa para explicação de outros vídeos. Aí então eu gosto de separar nisso, no Novo Testamento, esses livros mais de conhecimento, né, de saberes, esses livros profundos, né, são considerados, né, os livros poéticos de poesia, né, poema em hebraico não é a mesma definição que a gente entende hoje, então são livros um pouco mais complexos, mais refinados no sentido de profundidade, né, então não é talvez o que a gente esteja normalmente acostumado a entender como esse gênero, né, de gênero de poema, poesia e tal, esses textos poéticos. Então eu boto aqui também, ó, a minha outra marcação roxinha, vocês podem ver aqui, esse aqui está no livro de Levítico, atualmente, e é a que eu leio, né, do antigo, de Gênesis até a parte onde que eu estou, né, que eu parei, que eu li nessa minha segunda divisão, né, que é a divisão dos livros poéticos. Aí se por acaso eles se encontrarem e tal, né, eu vou adiantando, vou indo, eu vou reorganizando. Mas geralmente é isso, eu faço essa divisão em 3 partes. Assim eu consigo revisar o material do Novo Testamento, que está sempre em contato com ele. Também o do Antigo Testamento, assim, e eu acho legal essa troca, né? Tipo, porque eu vejo muita coisa que está no Novo Testamento no Antigo Testamento. Isso reforça, isso foi muito interessante para mim e ajuda, né, nos estudos, no aprofundamento e tal. E os livros poéticos que trazem muita sabedoria, né? Muita coisa, muita reflexão que ajuda no dia a dia e tal, e ajuda a moldar o nosso caráter, né? Então eu acho que são ensinamentos que vale a pena estar sempre revisitando e sempre, né, alimentando nosso espírito. Então essas são as 3 divisões que eu geralmente gosto de fazer. Então se você quer terminar a Bíblia em um ano, você pode ler 3 capítulos por dia, 4, né? Porque é meio quebrado, né? Então tipo, de alguns dias você tem que ler 4 para terminar certinho em um ano. Mas não tem estresse, você lê 3 por dia, que de um ano e alguns dias, alguma coisa assim, você consegue finalizar ele inteiro. Então essa é a minha dica, mas
de todo o coração, não esqueça. Essa aqui é a leitura mais importante que você vai fazer na sua vida. Ela é capaz de mudar pessoas. Eu mesmo vim de uma comunidade, então lá eu sei o poder que tem a Bíblia de transformar pessoas, de regenerar corações, de fazer com que criminosos saiam da vida do crime e se tornem grandes homens de Deus, pais de famílias, pessoas exemplares. Então, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que o evangelho, né, ele é o poder de Deus para a salvação do mundo, para, né, o arrependimento. Nós somos, né, embaixadores de Deus, a reconciliação de Deus com os homens por meio do sacrifício de Cristo Jesus, desse sangue que foi pago e derramado por nós, para que a gente possa ser, mais uma vez, reconectados com Deus e sermos adotados por Deus, para sermos filhos de Deus. Então fica aí essa reflexão de hoje e não esqueça de ler a Bíblia. Durante minha conversão, meu início, Deus pegou muito em mim para que eu entendesse a importância de ler a Bíblia. Então por isso eu fiz esse vídeo, para que você também tenha essa mesma reflexão da importância de ler a Bíblia. Eu acredito que todo cristão deve ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Então, leia essa Bíblia, guarde no coração e leia ela com o coração aberto, para que ela transforme todo o seu ser. E lembre-se, chame o autor para ler contigo, porque essa foi a parte mais importante dessa minha experiência, que eu chamava Deus para ler ao meu lado. Então eu pude ter o próprio Deus como se fosse um discipulador, me discipulando através da própria palavra dele. E isso foi algo que me marcou e impactou profundamente, e me fez mudar de uma forma profunda e íntima. Então, aceite aí o desafio, tome os grandes homens de Deus como seus discipuladores, para discipular o seu caráter e o próprio Deus falando diretamente através da sua palavra para formar o seu coração. Eu gosto de usar uma analogia de que é como se fosse o WhatsApp de Deus. Você manda a oração em áudio e Deus responde aqui em texto. Só que Deus, ele é soberano sobre tudo e ele é eterno. Ele sabe o passado, presente e futuro. Então todas as suas dúvidas, tudo que você quiser falar, tá tudo aqui já. Ele já mandou o texto para cada parte da sua vida. Então é só você ler a mensagem que ele te mandou. Claro que tem experiências sobrenaturais, Deus pode falar com você através do seu coração, mas ele nunca vai falar algo contrário ao que ele já tinha dito aqui. Então, fica aí, e que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. E lembre-se sempre, não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Olha eu aqui de novo, passando aqui para lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, para você estar abençoando aqui o nosso trabalho aqui e fazendo com que essa mensagem seja levada para cada vez mais pessoas aqui no YouTube e alcance pessoas que não conhecem o Evangelho e também aquelas que conhecem o Evangelho, para que elas sejam incentivadas a serem luz aonde quer que elas estejam, seja na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro lugar, lembrando que somos embaixadores de Cristo em tempo integral. Então conto com você para espalhar essa mensagem e juntos alcançarmos o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo então com todos os seus amigos, com toda a sua família e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e também conhecer um pouco melhor a minha forma de pensar e alguns conteúdos extras que é só disponibilizado naqueles outros lugares. Então te espero para o próximo vídeo e que Deus te abençoe.